Na nossa proposta era que a gente tivesse uma mentoria sobre como fazer um cronograma de planejamento, certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma planilha e imaginemos que a gente é uma paróquia, certo? Então, a gente vai ser conduzido a desenvolver o planejamento pastoral. E aí aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. A Dominus tem essa planilha, inclusive muitos de vocês baixaram lá do kit do planejamento, que é as etapas para o desenvolvimento do plano pastoral, certo? Então aqui tem uma série de conteúdos, ó, de materiais, de coisas, de etapas, de tarefas que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, pesquisar e ler documentos, orientação pastoral da igreja, histórico, atas de reunião do conselho de pastoral. Aqui está na primeira semana. Então, eu vou pesquisar e eu vou ler esses documentos. Então, durante uma semana, eu vou fazer isso. Pegar o plano diocesano, pegar o plano, por exemplo, o padre William ali vai pegar o plano evangelizador da congregação, vai ler e vai fazer um mapeamento disso, né? Como eu costumo fazer aqui na agência, quando a gente tem um cliente em planejamento, eu vou lendo e vou fazendo um mapa de tudo que eu estou fazendo de leitura disso e características que são importantes, tá? Pesquisa de dados estatísticos da região. Geralmente a gente encontra isso no IBGE, então eu preciso fazer análise, já vou para a segunda semana. E assim por diante. Então, tem todas as etapas aqui, aplicar as pesquisas, eu vou fazendo isso gradativamente a cada período. E aqui tem primeira semana, ó, aqui eu já vivi o primeiro mês do planejamento, tá vendo? Depois eu vou para o segundo e assim por diante. Então, o cronograma ele vai mostrando aqui cada etapa. Em cada etapa dessa aqui, a gente tem uma série de atividades que a gente precisa organizar para estruturar. Inclusive, a Renata, que está aqui com a gente, a Renata fez o curso de planejamento conosco, foi, se eu não me engano, não sei se a segunda ou terceira turma, e eles caminharam fazendo isso. Então, algumas dessas atividades eles desenvolveram, e até semana passada, acho que foi, eu fiz a mentoria deles, onde eles já estão no processo de operacionalização, onde eles já estão montando os projetos, os planos de ação, que já é essa etapa aqui, ó, onde eles estão já elaborando os projetos e o plano de ação já foi aprovado, na verdade, o planejamento estratégico, mas agora eles estão na parte operacional e tática. Aliás, mais na tática e operacional ali. E aí, depois, a gente vai para a execução. Então, por que eu apresento isso aqui para vocês? Para vocês terem uma ideia de que esse percurso gira em torno de 4 meses, o diagnóstico, e lá para o quinto, a gente já tem o plano para execução, tá vendo? Gia, mas é pouco tempo na paróquia. Depende, por exemplo, eu já coordenei planejamento de paróquia, a gente conseguiu cumprir isso aqui. O que é até por isso que eu desenvolvi essa planilha, porque eu tenho a experiência de fazer e dar certo nesse cronograma. Porém, isso aqui vai exigir de vocês uma organização, né? E um acompanhamento de cada etapa, como que se faz, existe metodologia para cada processo aqui, tá? Então, essa planilha eu também vou, apesar de que a Ana colocou ali, vai colocar lá no grupo também para vocês, mas eu vou botar já o arquivo direto lá no grupo e recomendo que vocês leiam com atenção ela, né? E aí, qualquer dúvida, podem também falar conosco e recomendo que façam o programa de aceleração. O programa de aceleração, ele tem como objetivo ajudar vocês nessa construção e, de forma muito especial, conduzir vocês no caminho através das mentorias individuais, né, que vocês vão ter ao longo do processo. Eu não sei se a Renata está com o microfone, Renata, se você consegue, ela nem sabe disso, mas eu vou pedir para ela se ela pudesse compartilhar como foi a experiência, ou está sendo a experiência da construção do plano de vocês, né? Porque a paróquia está já num caminho aí para finalizar o processo de planejamento. Consegue, Renata, compartilhar conosco um pouquinho? Está nos ouvindo ainda? Oi, Jean, consigo sim. Estou aqui acompanhando vocês. Meu nome é Renata, sou aqui de Brasília, de Planaltina, da Paróquia Santa Rita de Cássia. Nossos padres são da congregação de São José, Josefino de Murialdo.
nós fizemos, né, todas as paróquias josefinas da província do Brasil fez o curso ano passado, se eu não me engano, acho que foi de abril a mais ou menos junho, aí com a Dominus. Então, as 12 paróquias fizeram, todas as paróquias foram a fazer. Algumas tinham duas pessoas. Nós conseguimos, na paróquia Santa Rita, mais ou menos um grupo aí de 10 pessoas. E a gente, no princípio, a gente tomou um pouco, assim, foi um susto, né? Porque a gente já tinha o nosso plano pastoral, que ele tinha sido construído em consonância com os dois documentos, tanto da Arquidiocese de Brasília, o plano pastoral da Arquidiocese, junto com as diretrizes das paróquias josefinas do Brasil. E nós fizemos o plano pastoral. Só que nós fizemos, e aí foi o problema, como aplicar esse plano pastoral? Então, o curso de planejamento estratégico que a Dominus fez com a gente, ele deu uma luz, porque a gente tinha muita dúvida, né? E assim, eu me lembro da primeira aula que a gente teve com o Jean, quando o Jean falou da profissionalização, da evangelização, então muitas pessoas também tomaram esse susto, porque a gente não imaginava que seria capaz de pegar essas ferramentas, muitas que a gente usa em empresas, muitas ferramentas corporativas, e aplicar isso na evangelização. Então, foi uma luz para nós, porque nós podemos justamente tirar o planejamento pastoral da gaveta e colocar ele em ação. Então, nós conseguimos reunir um grupo um núcleo, né, de planejamento estratégico, e desde o ano passado a gente vem trabalhando para poder colocar em prática. Então, nós estamos terminando de construir a parte tática e operacional, que é o que deu realmente mais trabalho. A gente teve que dar um passo atrás. O Jean fez essa mentoria com a gente deu um passo atrás. Por quê? Porque a gente estava misturando muito tático com a questão do operacional, e a gente precisava dividir essas áreas, porque a gente foi muito para a parte prática, que era a questão do plano de ação. Então, ajudou muito, porque o Jean apresentou várias ferramentas que a gente podia aplicar para evangelização, que poderiam melhorar ainda mais, e aplicar isso, assim, convencer também o conselho de pastoral, né, de que isso era a estratégia da paróquia, mas também da congregação. Então, a gente conseguiu fazer esse alinhamento estratégico entre o plano pastoral e as diretrizes também das paróquias josefinas do Brasil. Legal, Renata, muito boa partilha. Eu acho que a experiência de você construir um planejamento realmente nos dá um norte, né? E às vezes a confusão que a gente faz é justamente a dificuldade de entender que o técnico ele está a serviço também do espiritual, né? Obrigado aí pela partilha. Eu espero que tenha ajudado também outras pessoas aqui, né, a se convencer de como o planejamento é importante.